Esse vídeo é para você que está se preparando para o exame CELPE-BRAS, que está estudando sozinho e não tem com quem interagir. E é para você também que está se preparando, tem com quem interagir, mas quer mais. Eu quero ouvir você falando sozinho enquanto eu faço a simulação da interação. Mas antes disso, você precisa entender o que é ou como são as perguntas do exame CELPE-BRAS. Vamos lá? Vamos começar com o elemento provocador número 1 do exame CELPE-BRAS do ano passado, edição única, tá? A arte de envelhecer. Você terá 1 minuto aproximadamente para examinar o material. Observe a imagem, analise as cores, se for pessoas, a expressão facial das pessoas. Leia o texto com atenção. Após esse 1 minuto, o entrevistador ele vai perguntar de que trata o material. Ele quer saber se você entende essa proposta, esse elemento provocador. Você poderá fazer uma breve descrição sobre o que trata, do que trata o material, ou ir direto ao ponto, de forma bem objetiva. Após essa pergunta, que é uma pergunta geral, ele vai começar a fazer perguntas para você relacionado a este material, a este elemento provocador, como é chamado. Veja como estão estruturadas as perguntas. Você poderia descrever a imagem e como você explicaria a relação dela com o texto. Então, neste caso, o que o casal feliz sorrindo, de cabelos grisalhos, cabelos quase brancos, brancos com preto, tem a ver, está relacionada com o texto. Inicialmente, é um casal de pessoas idosas. Você sabe sobre a terceira idade aqui no Brasil? É importante saber, é um tema bem recorrente do exame CELPE-BRAS. Segunda pergunta, você conhece as expressões? Então, um ponto específico lá do texto. E está querendo saber se você conhece as expressões a arte de envelhecer ou envelhecer é uma arte. E a pessoa vai pedir para você explicar o sentido desta expressão a partir do seu conhecimento. Questão 3. Como é visto o envelhecimento na sociedade em geral? Então, esta pergunta número 3 é uma pergunta geral, é uma pergunta que está relacionada ao material, mas quer que você amplie o tema que está sendo discutido. Novamente, você conhece pessoas que envelheceram bem? É a partir do seu ponto de vista, a partir da sua experiência. O que é, item 5, o que é envelhecer mal? Novamente, você conhece pessoas que envelheceram mal? Seu ponto de vista em relação a este elemento provocador.
Uma pergunta, mais uma pergunta geral. Quais são os aspectos positivos do envelhecimento e os negativos? Questão 7. Quais são os fatores que nos ajudam a envelhecer bem? O que é preciso para envelhecer bem? Mais uma vez, a partir do seu ponto de vista, do seu conhecimento, da sua experiência de mundo. E uma última pergunta relacionada à sua cultura. Esta pergunta sobre a sua cultura, ela pode vir com a palavra cultura ou em seu país, como é visto o envelhecimento. Por exemplo, mudando um pouquinho essa estrutura da pergunta. Então, você vai trazer como é a partir da sua cultura, então não será mais somente seu ponto de vista, vai ser de determinado local, do seu país, da sua cultura. Vamos ver mais um elemento provocador. Agricultura familiar. Você também terá 1 minuto para observar a imagem, ler o texto. Observe as cores, observe o que as pessoas estão fazendo, neste caso. De que trata o material, você vai fazer um resumo da sua interpretação sobre o material, ou pode ser algo mais específico, mais objetiva a sua resposta. Primeira pergunta, relacionada ao elemento provocador. Explique o termo agricultura familiar. No texto, está explicando. O texto traz essa informação. Segunda pergunta. Cite o nome de alguns produtos oriundos da agricultura familiar. Oriundos, de origem da agricultura familiar. Você já comeu algum deles? Comente. Então, a sua experiência, o seu ponto de vista. Item 3. Uma pergunta mais geral. A agricultura familiar produz apenas para autossustentação? Comente. Aqui no texto terá esta informação. Pergunta 4. Qual a contribuição da agricultura familiar no Brasil? Mas eu não sei nada sobre isso no Brasil. Como que eu vou responder esta pergunta, professora? Neste caso, também está aqui no texto. Leia o texto com atenção. Aqui, ó. Levante para os grupos familiares. Resultado do trabalho feito no campo impactando na economia do Brasil. A informação, neste caso, estava ali. 5. A agricultura familiar está associada ao cultivo de baixo impacto ambiental? Veja no texto. Três perguntas bem específicas em relação a este tema. Item 6. Comente esse modelo de produção agrícola a partir de duas características: o uso de máquinas e o tamanho da propriedade. Agora,
Comente sobre esse modo de produção no seu país. Está pedindo como é lá ou aí no seu país. E ainda sobre o seu país, mais uma vez. Então, não basta saber apenas das questões aqui no Brasil. É preciso estabelecer estas referências em língua portuguesa, também em relação ao seu país de origem. Vamos conversar sobre o elemento provocador número 3, para que você veja como a sua opinião, o seu conhecimento prévio em língua portuguesa é importante. Alugar ou comprar um imóvel. Você terá 1 minuto para observar, ler o material, estabelecer as relações, nesse caso, o que está em laranja e o que está em vermelho. São opiniões contrárias? Por que o material traz 2 cores, por exemplo? Então, de que trata o material? Você pode ser objetivo na sua resposta. Primeira pergunta: comente os indicativos presentes no texto. Então, está relacionada ao material. Você pode ficar com o material. Pode ser até que o entrevistador deixe o material em cima da mesa, para que você visualize o que está ali. Não é algo que vão te entregar e vão retirar e guardar na gaveta, por exemplo. Principalmente porque aqui está pedindo para você comentar os indicativos presentes no texto. Utilize o vocabulário que lhe foi dado. Se aproprie desse vocabulário para reproduzir as informações. Pergunta 2. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada escolha? Na pergunta 1, você vai falar sobre os indicativos. Você já pode, antes de lhe perguntarem alguma coisa, já falar das vantagens e desvantagens. Já seguir com a resposta. Você está ali com o material na mão. De acordo com as informações do texto, você, quero saber a sua opinião. Lembram que eu falei na análise anterior? Você alugaria ou compraria um imóvel hoje? Item 4. Que tipo de habitação você prefere? É a sua opinião, o seu ponto de vista sobre este tema. Casa ou apartamento? Por quê? Por que você prefere uma das 2 opções? Item 5. Que características devem ser levadas em consideração na hora de escolher o local onde você irá morar? Novamente, o seu ponto de vista. Item 6. Como seria a moradia dos seus sonhos? Não é a moradia dos meus sonhos, professora Juliana. É a moradia do seu. Do seu sonho candidato. Aqui. 7. Fale a respeito de um lugar em que você morou e que lhe traz boas recordações. Estou ativando a sua memória afetiva. Possivelmente, você tem estas boas recordações
no seu idioma materno. E aí, o sonho de ter uma casa própria é comum em seu país? Então, estou ativando a sua memória para depois perguntar sobre o seu país. Fale a respeito, tá? As perguntas, elas partem da sua opinião, do seu ponto de vista, de um modo geral. Há perguntas mais específicas em relação ao material, mas sempre vai ter as provocações para saber a sua opinião, para saber o que você acha, o que você prefere, tá? Então, pensem quando forem fazer a prática, quando estiverem no momento de estudo, em elaborar a resposta de vocês a partir de, na minha opinião, em minha opinião, tal coisa relacionada ao material. As vantagens são, já as desvantagens. Use o que lhe foi dado. Utilize o vocabulário de cada pergunta para você estruturar a sua resposta. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo com uma interação do primeiro elemento do exame CELPE-BRAS, única edição de 2020. Qualquer coisa, poste aqui nos comentários, tá bem? Um abraço!